Olá, e aí, como é que vocês estão? Estou passando aqui para perguntar para vocês e elaborar um pouquinho a diferença entre erro e revés. Você sabe a diferença? Erro, na realidade, erros e reveses são duas coisas ruins, por assim dizer, né? São resultados inesperados. O erro, por sua vez, ele diz respeito a algo que nós temos algum nível de controle. Então, se você faz uma multiplicação, sei lá, 7 vezes 8, e você coloca o resultado 42, isso é um erro. Você tem algum nível de controle. A gente pode avaliar se você fez bem essa conta ou se você fez mal essa conta, certo? Então a gente pode falar de competência. Da mesma maneira, se você vai pintar a unha e se você quer ver que a unha está borrada ou está mal pintada por alguma razão, algum ponto falho, você também pode discutir em termos de competência, se a unha foi bem feita ou mal feita, né? Então a gente pode falar de erro nesse sentido. Da mesma maneira, né, se a gente escreve uma resposta numa prova e omite alguma informação ou usa algum conceito equivocadamente, nós podemos falar de erro, tá? Se você é grosseiro com alguém, talvez nós possamos falar de erro também, né? Na medida em que há algum controle individual sobre o desfecho daquilo que você está se propondo a fazer. Por sua vez, o revés não. O revés, ele é um resultado ruim, pode advir de erros ou não, né? Mas em geral o revés você tem mínimo controle sobre o desfecho desfavorável. Tá? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. Você liga para uma operadora de celular para resolver algum problema, como por exemplo, sei lá, uma cobrança em duplicidade da sua conta, tá? Você pode fazer tudo certo. Você pode ligar, esperar, clicar lá nas opções, né, digitar os números corretos e tal, e ainda assim a ligação cair, por exemplo, ou aquele atendente não conseguir resolver o seu problema. Então, nesse caso, não faz sentido falarmos de erro, faz sentido nós falarmos de revés. Da mesma maneira, eu gosto muito de dar esse exemplo, quando você liga um carro, né, o fato de você girar a chave. Se você gira a chave, o carro pode pegar ou não. Vamos imaginar que você fez o mesmo movimento com o seu carro por anos e um dia o seu carro não pega. Não faz sentido nós falarmos de erro nesse caso. Você fez o que você sempre faz, né? Então não está no seu controle. Mas se o carro não pegar, não se trata de um erro, e sim se trata de um revés. Pegando exemplos mais complexos, você pode ter feito tudo aquilo para passar num concurso público, por exemplo. Você pode ter pago um cursinho, você pode ter estudado, pode ter se dedicado, pode ter contratado um excelente coach de estudar para concurso, você pode ter gasto bom tempo estudando, para da melhor maneira possível. Mas vamos imaginar que as questões que caíram na prova foram justamente aquelas questões em que você acho que você era mais fraco, né? Que a despeito de você ter estudado, enfim, elas tiveram uma interpretação diferente daquela que você estava se preparando. Então, nesse caso, você não passar nesse concurso público não diz respeito tanto a erro, diz mais respeito a um revés. Da mesma maneira, um relacionamento, você conhece uma pessoa, você pode ter feito tudo certo, né? Você pode ter expressado seus sentimentos, você pode ter sido gentil, cortês, beijado bem, transado bem, e ainda assim esse relacionamento pode não ter ido para frente. Ou seja, aí novamente nós não falamos de erro, nós falamos de revés. E o que acontece, principalmente nas pessoas ansiosas? Elas acabam confundindo erros com reveses, partindo do pressuposto de que elas deveriam ter controle sobre aquilo que elas não têm controle. Então, se eu tivesse feito certo, né, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. Por que eu não passei no concurso? Onde foi que eu errei? Aquela pergunta que sempre se faz, né? Será que se eu tivesse estudado uma hora a mais por dia, eu teria passado, né? Da mesma maneira, no caso do relacionamento afetivo, né? Será que se eu não tivesse respondido tão rápido as mensagens,
A pessoa ainda estaria comigo? Será que eu fiquei disponível demais? Ou será que eu fiquei disponível de menos? Né? Então, há sempre essa confusão entre erro e revés. E aí a pessoa acaba presumindo que ela deveria ter, se ela fosse boa, competente, inteligente, bonita, interessante o suficiente, eu teria conseguido controlar até o incontrolável. Né? Novamente, ela está confundindo revés com erro. Ao mesmo tempo, isso é acompanhado de um padrão comportamental muito característico, que é raro esse não ser um comportamento a enfraquecer numa análise funcional, que é o comportamento de comparar-se. Então, quando você vê, é muito comum as pessoas, quando elas se deparam com reveses, ou mesmo erros, elas começam a se comparar com pessoas exitosas. Então, uma pessoa que passou no concurso público em poucas tentativas, a pessoa que começou um relacionamento na faculdade, está casada até hoje, vivendo uma vida de propaganda de margarina. Então, e essa comparação, ela costuma trazer efeitos indesejáveis, né, para a pessoa que está se comparando. Então, ela vai se sentir pior, ela vai se sentir inferiorizada e vai criar uma sensação, e a realidade vai estar por trás da confusão entre o revés e o erro. Né? Então, ó, aquela pessoa que é a boa, porque ela conseguiu sucesso, então se eu fosse tão boa quanto ela, eu também teria conseguido. O que ela não entende não é que a outra pessoa não errou, né? Não é que a outra pessoa conseguiu aquele êxito porque ela errou e você que está se comparando, você errou. Não, na realidade, a pessoa exitosa, ela não teve o revés, que são aspectos incontroláveis que acabam afetando o desfecho das nossas ações. Né? Então, se até no exemplo banal de você girar a chave de um carro, ele pegar ou não, e poder existir um revés, imagine situações mais complexas, como conseguir uma promoção no emprego, ser aprovado num concurso público, ser aprovado para entrar no mestrado, iniciar um relacionamento, um flerte, coisas nesse sentido, ou ter um artigo aprovado, então é muito comum, né? Quem vive na vida acadêmica, né? Recebe pareceres totalmente contraditórios do mesmo manuscrito, né? Então, em que o parecerista faz vários elogios ao seu manuscrito e fala que ele deveria ser aceito sem alteração, enquanto o outro fala que deveria ser rejeitado. Então, mais uma vez, fica muito difícil você falar de erro nesse caso, né? A gente está falando muito mais de um revés. E a confusão entre erro e revés, ela vai trazer toda essa problemática, todo esse sofrimento aí, principalmente para as pessoas que estão tentando controlar o que não é controlável. Para finalizar esse vídeo, ainda que seja erro, né? Nós podemos errar, nós temos o direito de errar. E muitos de nós não nos permitimos errar, né? Nós não aceitamos o nosso erro. Nós temos uma noção que só vale a pena existir, ou só seremos pessoas boas, ou temos valor como pessoa, se nós não errarmos, o que é algo impossível, né? Inviável, né? Mais uma vez, a perfeição não existe. Então a gente vai errar o tempo todo e faz parte. Quando a gente erra, a gente tem que aprender e observar o que a gente errou, o que a gente poderia fazer de diferente no futuro, né? Mas aceitar o erro, chatear sim, não tem porquê. Também é meio imbecil isso, aplicar a positividade dessa maneira, do tipo assim, eu errei e não posso ficar triste. Não, você pode ficar triste, você deve ficar triste com o seu erro, você deve lamentar o seu erro, porque de fim das contas, se ele foi identificado, provavelmente ele acabou num desfecho desfavorável. Então, sim, é algo a se lamentar o próprio erro. Lamentar, sim, martirizar-se, culpar-se não tem muita utilidade. Então, a gente deve pensar sobre o nosso erro o suficiente para a gente identificar o que a gente fez de errado e pensar em alternativas de como resolver o erro e como não cometê-lo no futuro. Fora isso, continuar pensando nele é um mero autoflagelo que não vai levar a lugar algum, né? Inclusive pode até aumentar a chance de errar no futuro, né? Porque quando você se deparar com uma situação em que o erro é provável, é capaz de acontecer, de respostas emocionais serem eliciadas e tornar o erro, inclusive, mais provável, né? Então é importante que a gente sofra pelo nosso erro, que a gente lamente o nosso erro, né? Porque é ruim errar, claro que é ruim errar, não vamos ser hipócritas, e que a gente, no máximo, aprenda racionalmente com o erro, mas a gente tem que aceitar a emoção que o erro traz, que é a tristeza, a chateação pelo revés, né? pelo desfecho desfavorável. Mas a gente tem que evitar a culpabilização, né? Se martirizar
pelo erro cometido, porque a gente vai errar o tempo todo, a gente é falível e faz parte. Foram essas as reflexões de hoje, moçada. É isso aí. Um grande abraço e que a força esteja com vocês. Até a próxima.